Nessa onda de várias inteligências artificiais, será que a gente, que é programador, que é desenvolvedor, será que podemos utilizar essas inteligências artificiais para poder otimizar o nosso tempo de programação? Será que usar essas IAs, como o ChatGPT, o Gemini do Google e outras inteligências artificiais não tiraria um pouco do mérito de nós, programadores, enquanto desenvolvedores de softwares, e passaremos a ser simplesmente pessoas que escrevem código? Tem um vídeo que está rolando aqui no YouTube e a galera que está comentando é a galera especialista dentro do segmento. Então a gente vai reagir a este vídeo, não vi o vídeo na íntegra, só vi o comecinho dele e a gente vai reagir a este vídeo, você vai reagir junto comigo e a gente vai discutir um pouco a respeito dessa questão de usar ou não usar inteligência artificial enquanto a gente está programando. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e a gente vai direto aqui para minha tela, eu vou mostrar o vídeo que a gente vai reagir a respeito de inteligência artificial. Será que a gente, programador, deve ou não utilizar inteligência artificial na hora de programar os nossos algoritmos? Vamos para a tela, a gente vai direto aqui para a reação. É um ganho de produtividade melhor. O que eu ganhei muita produtividade é na programação em si. Mas aí eu queria até falar com você, porque na programação a gente já usa, porque o jeito certo, na verdade, de chamar para mim o ChatGPT e essas coisas é o jeito que a gente chama na programação, que é o Copilot. Exatamente. O ChatGPT, assim como outras IAs generativas, elas são bastante abrangentes em todos os segmentos, né? Se perguntar alguma coisa de física lá para o GPT, ele vai te dar uma resposta. Se perguntar uma receita de bolo, ele também vai te dar uma outra resposta. Se perguntar alguma coisa de código, ele vai te dar uma resposta. Então ele é muito genérico. Mas a gente já tem essa questão de ter um copiloto na Copilot dentro das nossas IDEs na hora de programar. Um bom exemplo é o GitHub Copilot. Tem um vídeo bem antigo aqui no canal onde eu falo a respeito dessa tecnologia que você consegue integrar aí na sua IDE e fazendo comentários, e através dos comentários o próprio código, a própria estrutura do Copilot vai gerando para você o que você quer. Então você fala, eu quero criar uma classe, por exemplo, com o nome tal, que tenha tal atributo e tais métodos dentro dela. Poxa, ela vai criar para você essa estrutura. E mesmo antes de você ter uma estrutura parecida com essa do Copilot, que utilizaria inteligência artificial, a gente já tinha estruturas bastante similares dentro das próprias IDEs. O sentido da existência de uma IDE é justamente essa facilidade de você clicar, arrastar, soltar e ele montar um monte de estruturação de código para que você não tenha que escrever tudo do zero. Aqui no canal eu falo sempre a respeito desse mesmo tipo de assunto. Se você ainda não é inscrito, tá marcando bobeira, tá dormindo na selva, hein? Clica no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber sempre conteúdo sobre inteligência artificial, programação, lógica de programação e computação de uma forma geral. Se inscreve aí. Na programação, eu, por exemplo, já uso o Copilot há muitos e muitos anos. Sim. Porque é um negócio que te ajuda pra caramba. Sim. Pô, cara, não sei como que escreve média em Python, entendeu? Pô, vai, ele faz pra mim. Sim. E por isso agora eu sou... O Sérgio aqui deu um exemplo, né? Não sei como escreve média em Python. Você não precisa propriamente dominar toda a estruturação de todas as linguagens que existem no mundo. Isso daí não existe. Isso daí não é ser programador. Isso daí é ser um mega computador. O que você precisa é dominar a lógica de programação e através disso você fala, poxa, eu sei que para poder ter a média, eu preciso somar variáveis A, B, C, D e E, dividir pela quantidade dessas variáveis e eu vou ter o resultado. Será que tem uma função que faz isso? Será que eu já tenho uma função específica dentro dessa linguagem que eu estou trabalhando para isso? Aí você vai lá no GPT, na sua inteligência artificial, e coloca como fazer média em Python, como fazer média em PHP, como fazer média em C++. Então é nessa pegada, nesse sentido, que eu acredito que a gente deve utilizar a inteligência artificial. Você tem que ter a estruturação lógica na sua cabeça, porém, você pode recorrer à inteligência artificial para te dar pequenos insights daquilo que você precisa pontualmente utilizar. Isso não significa que você vai entregar toda a estruturação lógica do seu algoritmo, do seu software, do seu sistema para a inteligência artificial. Não é isso. Você tem que ter a base lógica para poder escrever o algoritmo e passar as diretivas necessárias para que a inteligência artificial só modele a estruturação ali. E lógico, para que você consiga passar toda essa base, você precisa saber programar. Aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, estou deixando o link do meu treinamento de lógica de programação. Com certeza mais que absoluta, é o treinamento que vai fazer você sair do zero até o domínio de lógica de programação e fazer com que você consiga programar em qualquer linguagem, não importa qual seja. Link na descrição, primeiro comentário fixado. Não, cara, o negócio tá ali
eu vou pensar na lógica, no negócio. É mais ou menos isso, né? A lógica que é parte importante. Totalmente. Quando você pega o Copilot, mesmo o Jupyter Notebook, Sim. quando você começa a estruturar, você vai colocando comentários. Comentário, hashtag, escreve. Agora uma função que ela vai receber um endereço da internet, um arquivo zip, ela vai colocar o TDKM para fazer uma barrinha de progresso, ela vai baixar para um diretório temporário, ela vai descompactar e salvar na pasta tal. Ele gera a função que eu preciso. Só que eu vou olhando e debugando, eu vou fazendo as alterações que eu quero. Exatamente. Você vai usando a inteligência artificial, aqui ele deu o exemplo do notebook, né? Para quando você estiver trabalhando com análise de dados, inteligência artificial e tal, mas não vou nessa pegada. Mas a lógica é justamente essa. Você vai escrevendo aquilo que você precisa e o código vai sendo gerado para você, né, pela inteligência artificial, porém gerado com pequenas brechas para que você insira os parâmetros, insira os argumentos, coloque os dados que você precisa trabalhar. Isso não tira e nem dá nenhum tipo de demérito ao programador. Pelo contrário, você vai ter um nível de produtividade muito maior. Mas de verdade, tem algumas pessoas que não acredito porque o programador de verdade, cara, é um ganho de produtividade muito grande. Não existe esse negócio de um programador de verdade, programador de mentira. Existe programador ruim e programador bom. Tá? Programador inteligente e programador menos inteligente, tá? Para trabalhar com um pouco de eufemismo aqui e não falar outra coisa. Então, o programador bom é aquele cara que domina a base da programação, a base da computação, e se ele entender de hardware, também entender um pouco de eletrônica, aí o cara vai estar lá por cima da carne seca. A galera da década de 70, 80, galerinha do Steve Jobs, Steve Wozniak, Bill Gates, essa galerinha entendia de eletrônica, hardware e software. Então, com o tempo, a gente foi meio que separando as áreas, mas só que a galera que está por cima da carne seca hoje em dia é aquela galera que dominava várias áreas subjacentes além da programação. Não estou falando que você tem que fazer isso hoje em dia, né? Você pode dominar programação, mas é importante que você conheça tudo aquilo que está na periferia, ao entorno da programação. Eu estou vendo que você chegou até esse ponto e ainda não curtiu esse vídeo, hein? Se você curtir esse vídeo, o YouTube vai entender que esse conteúdo ele é relevante e passa a entregar esse mesmo vídeo para várias outras pessoas aqui na internet que querem saber se um programador deve ou não utilizar inteligência artificial no seu dia a dia. Curte o vídeo aí. E a questão da produtividade? Cara, isso daqui vai te dar uma produtividade fora do comum. Então não tem esse negócio, né, de programador bom não utilizar a inteligência artificial. Pelo contrário, né, se você é um bom programador, você tem a lógica do que você quer fazer, você vai fazer o máximo para poder otimizar o seu tempo de produção. Isso vai fazer com que você, além de ser um programador bom, seja também um programador inteligente. Toda vez que eu for começar um dashboard no Streamlit, eu for começar aquela coisa básica, import, cara, eu falo, cria uma estrutura básica com sidebar, que tem os botões e tal, e eu coloco a lógica. Claro. Você faz o papel de um supervisor. Você tem um estagiário de luxo ali, cara, isso. Que nem reclama da hora. É exatamente isso que eu ia falar. Você tem um estagiário ali que está te ajudando. Porque o lance é esse. Talvez as pessoas estejam usando, lógico, pela facilidade. Porque o ChatGPT, para mim, cara, o grande lance dele é a facilidade. Sim. É isso que popularizou ele pra caramba. Sim. Eu dou o exemplo aqui do Stable Diffusion. Ele é tão fácil que você consegue até escrever coisas erradas e ele compreende, né? Então, ele não é uma inteligência artificial burra, é uma inteligência artificial inteligente. Você escreve alguma coisinha errada lá e fala, pô, cara, escreveu errado aqui. Mas eu entendi o que ele está querendo dizer. Ele pega o contexto, né? O contexto da frase inteira e ajusta a resposta dentro daquilo que você quer. Isso é muito interessante. Por exemplo, Stable Diffusion é foda de usar. Sim. Porque você tem que conhecer vários parâmetros e parametrizar ele direito. O ChatGPT não, cara. Você pergunta um negócio para ele e sai respondendo. E ainda mais agora, né? Que ele gera a imagem ali dentro, ele pesquisa na internet, ele debuga códigos, aplica... Na versão 4 ou a versão Omni do ChatGPT, ele tem toda essa facilidade de gerar imagens, né? Ele já é uma IA generativa porque gera dados, mas agora gera também imagens, gera PDFs, gera tudo que você precisar. Faz buscas na internet, traz resultados para você, enfim. Hoje em dia o ChatGPT 4, a versão Omni, tá muito legal de você usar. Dentro da programação, então, nem se fala. Ativos foi uma sacada sensacional. Foi a crise, né? Na verdade, que demitiram o Sam, os bastidores, ninguém pode afirmar que conhece. É isso mesmo.
Mas o lance é isso aí, a facilidade de usar, mas a maneira correta para mim é usar ele como um copilot da vida, e em várias áreas. Sim. Entendeu? Em várias áreas. E as pessoas estão sendo filtradas, né, também, porque todo mundo sabe que aquilo foi gerado no ChatGPT. Até petições, né, pareceres de juízes que nem tirou o template ali, insira a informação aqui. É alguém para te auxiliar, você continua sendo especialista, você continua estudando, mas você foca. Aí que está o grande quê? O especialista continua sendo você. Você continua estudando, se aprimorando, se aprofundando dentro da programação, da computação. Só que você vai ter alguém que vai fazer o serviço mais mão na massa. Então você é a mente por trás da estruturação do software. Só que você tem ali o estagiário que vai gerar a parte mais maçuda do seu algoritmo, que é escrever de fato. Então você não precisa propriamente ficar com receio de utilizar o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial generativa para poder te facilitar. E só um exemplo para você ter de base. Pensa aí, possivelmente você já escreveu algum código na linguagem Java. Foi lá, abriu sua IDE, criou um novo projeto Java, ele foi lá e criou para você a classe principal, a classe main, né? Criou para você perfeitinho. Só que você já reparou que quando você cria um projeto em Java, ele não te gera apenas aquele arquivo main? Ele te gera mais um monte de arquivo, um monte de biblioteca, um monte de importações que você pode utilizar dentro do seu código? Então, é basicamente isso. Você não precisa escrever aqueles arquivos necessários para fazer o seu main lá no Java funcionar. Pelo contrário, você cria sua lógica dentro do seu arquivo principal e todos aqueles arquivos adjacentes eles já são gerados pela própria IDE. Basicamente é essa lógica que você vai utilizar quando estiver programando com o seu Copilot, com a sua inteligência artificial ali do seu lado. A sua lógica é o que vai mandar. Você vai escrever o seu algoritmo, porém você vai falar, ô estagiário, gera para mim a parte chata dessa aplicação. E aqui eu só venho com a minha lógica inserindo os dados. É mais ou menos essa pegada que você tem que enxergar a inteligência artificial dentro da programação. A energia em estruturar o problema na engenharia do problema todo, né? Você age mais como um engenheiro, entenda o método de resolução de engenharia, né? Sim. Você foca no problema em si e você tem alguém que está ali te ajudando a debugar. É uma maravilha quando dá erro. A própria saída, você já clica o botãozinho, puxa, ele fala, cara, deve ser isso, 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 e ele altera para você. Tá. Você não passa mais noites procurando ponto Python, não tem ponto e vírgula. Achar um ponto e vírgula perdido ali, pô, quantas noites eu já passei. Cara, começo, quando estava lá, bem no início da programação, parênteses abertos, né? Você coloca várias expressões uma dentro da outra, então você acaba esquecendo um parênteses ali de fechar e tal. Lá no começo eu gostava de programar no bloco de notas, pois é, bloco de notas do Windows. Isso daí que fez com que eu conseguisse ter esse tato, né, de achar erro facilmente, porque a gente meio que doutrina o cérebro a localizar erros para poder ter menos trabalho, né? Então lá atrás, quando eu comecei com programação, programava muito no bloco de notas até falar assim, poxa, estou 100% confiante de que acharei erros facilmente. Mas agora pensa, até você conseguir chegar nesse nível de expertise e de achar erros de uma forma muito fácil, cara, negócio terrível, negócio do outro mundo. E passei sim, noites acordado e no final das contas ia ver lá, era um ponto e vírgula, uma chaves aberta, uma vírgula no lugar de um ponto e vírgula, né, na hora de passar alguns parâmetros e tal. Então, esse tipo de coisa, a própria estrutura do seu copiloto já vai te ajudar pra caramba. Agora pensa, o que faz um programador, né, ou melhor, teria sentido chamar um programador de ruim só pelo fato dele usar uma inteligência artificial que fez ele economizar 10 horas de programação? Ou seria mais fácil chamar esse cara de um programador inteligente por ter usado essa artimanha e ter entregado software dentro do prazo? Então é uma questão da gente pensar, né? Isso aí facilita demais. Por isso que eu sei que tem a galera do alarmismo. Eu não sou um cara alarmista nisso. Porque eu acho que... E também tem outra. Eu falo pro pessoal, cara, na minha tese de doutorado de 2007, já tinha inteligência artificial. Até hoje, cara, o mundo tá aí do mesmo jeito. Ninguém se revoltou e veio para cima. E uma coisa que a gente lembrou aqui do Kasparov lá com o Deep Blue, né? Esse agora do ano retrasado, né, de outubro de 2022 para cá, que é quando teve essa é uma nova mudança aí que tá tendo, né? Sim. Mais pela popularização.
Exatamente. A inteligência artificial ela não é algo recente. Tem um vídeo aqui no canal, estou deixando aqui nos cards também na descrição. Não é algo recente não, tá? Ela só se popularizou muito recentemente porque ela se abriu para pessoas comuns utilizarem, né? Tô falando pessoas comuns, mas entendo assim, pessoas não desenvolvedoras, não programadoras utilizarem. Quem falava de inteligência artificial? Grandes empresas que já trabalhavam no segmento de tecnologia ou programadores que desenvolviam soluções tecnológicas utilizando inteligência artificial. Você não via um juiz, por exemplo, falando de inteligência artificial. Isso daí era um outro mundo para ele. Hoje em dia, né, como foi falado aqui no vídeo, tem juízes que utilizam a IA para poder gerar resultados de tomada de decisão sobre petições, mediações, enfim. Então você vai ver que a inteligência artificial, embora ela já existisse há bastante tempo, né, e no vídeo que eu comentei que está aqui nos cards e também na descrição, eu falo quando ela realmente começou a ser estruturada, né, embora ela já existisse há muito tempo, não era tão popular, porque quem acessava era um público muito restrito de pessoas de tecnologia. Hoje em dia, todo mundo acessa. Depois de 2017, 18, 19, principalmente 2021 em diante, pô, isso daí ficou um negócio totalmente aberto para qualquer pessoa conseguir utilizar, aí principalmente por conta do ChatGPT. De tudo, dessas ferramentas. Sim. Isso eu acho interessante também. O Yann LeCun, ele é crítico ferrenho, tem muitos alarmistas, até um pesquisador da Google. Bombardear lá os servidores para acabar com as IA, lembra disso? E também tinha o Elon Musk. Não, temos que parar, mas na verdade era para investir no dele. Aí ele é besta. Besta sou eu, cara. Ele não tem nada de besta, né? É mais uma para coleção, né? Já tivemos alarmismo de fim do mundo de um monte de coisa, né? Eu acredito que você tem muitas... Sim. Alarmismo tem a todo momento, né? A todo momento vai ter alguém falando que a inteligência artificial vai tomar emprego de programador. Tem um vídeo aqui no canal também onde eu falo a respeito disso, que sim, pode tomar emprego de programador que não se atualizar. Aí tudo bem, mas programador que está sempre na crista da onda, não tem por que ficar preocupado com a inteligência artificial tomar o lugar não. Certo? Já porque é aquilo que eu disse. Você vai ser o especialista da situação. A inteligência artificial vai ser o seu estagiário, seu copiloto para te ajudar. Desde que eu me entendo como programador que eu ouço a frase: o Java vai acabar porque não sei o quê. E Java tá aí, firme e forte até hoje. Todo já mês vi alguém tem aqui com aquele negócio. Tem que trazer o chapéu de alumínio aí. Então, mas eu não acredito mesmo. Quando a gente vai vendo como é limitada a ferramenta, inclusive a AGI, uma inteligência artificial que vai fazer tudo, cara, tem muita limitação técnica. Quando você conhece o problema da alucinação dos modelos, como que do nada ele está respondendo coisa que não tem nada a ver, e você vai entender no design de uma aplicação, como que o prompt... Exatamente, olha só. Se você chegar no ChatGPT, por exemplo, e for falando de um assunto só, ele vai se especializando naquele assunto, dentro de um prompt. Mas se você joga um outro assunto ali dentro, vai jogando vários assuntos dentro do mesmo prompt, vai chegar uma hora ele começa a ficar nesse estágio de alucinação. Isso daí é um termo meio que oficial dentro do estudo de inteligência artificial generativa. Ele vai dando uma viajada geral. Já uma pessoa, né, um ser humano, não vai dar esse tipo de viajada. O cara vai no máximo falar: cara, você está mudando de assunto. Vamos voltar para o assunto que a gente estava aqui, porque esse assunto aqui é tal coisa. Esse outro aqui, esse outro eu não conheço. Né? Se você for fazer um comparativo, sempre um ser humano vai ter muito mais essa questão do discernimento, de entender que um assunto A tem ou não ligação com o assunto B. Com a inteligência artificial, por enquanto, existe esse gap, né? Que ela vai tentar relacionar um assunto A com o assunto B, ainda que não tenha relação. E a consequência disso é a geração de uma resposta totalmente sem sentido, totalmente aleatória. Então, não dá para dizer que a inteligência artificial vai substituir os programadores. Pelo contrário, ela será sempre um copiloto mesmo, um estagiário de confiança que vai ficar do lado do desenvolvedor, mas não vai chegar a tomar o lugar dele. Tá? Justamente por conta dessa questão de que o cérebro humano tem conexões sinápticas assim, fora do imaginável, né? As conexões sinápticas do cérebro humano superam o número de galáxias existentes aí no universo conhecido. Role, papel, vai ver, a ferramenta tem muita limitação ainda. É que as pessoas, elas não tinham acesso. Quem usava o Engine antes, o DaVinci, o GPT-3, 3.5, que era só chamada via API, era uma outra coisa. Como agora você tem isso na internet, também deu margem para muita gente falar sem conhecer o lado técnico. São as pessoas que falam da física quântica, né? Energia quântica também. É isso. Então, o 3 nós chegamos a usar aqui. E o 3 ele era chato, porque
Você tinha toda a parametrização ali do lado. O que os caras fizeram, na verdade? Aí foi a sacada do pessoal. Aí tem que tirar o chapéu mesmo pros caras da OpenAI, porque o que eles fizeram, cara, foi deixar o negócio do que você está conversando mesmo. Sim. Então o que eu quero que você coloque na sua cabeça é que você, enquanto desenvolvedor, pode e deve utilizar a inteligência artificial para poder otimizar o seu processo de produção de software, criação de algoritmos. Não tem problema de alguém apontar o dedo para você e falar, pô, mas só que você gerou isso daqui no ChatGPT. Aí você vira pro cara e fala, pois é, e fiz na metade do tempo que você desenvolveu esse seu aí, cheio de bug, cheio de erro. Imagina só, você consegue gerar um algoritmo, né, e ainda falar assim, ô GPT, pega esse algoritmo e vede todas as brechas de segurança da informação. Perfeito. Você consegue deixar o seu algoritmo muito mais otimizado. Ô ChatGPT, pega esse algoritmo que já está vedado quanto à brecha de segurança da informação, torne ele escalável. Então você consegue trabalhar realmente ali com a inteligência artificial sendo um copiloto que vai pegar a estruturação lógica que você fez, trabalhar em cima dela e gerar um algoritmo muito melhor. É claro que isso não significa que você não vai dar aquela pincelada. Você tem que passar, bater o olho, ver se realmente tudo está dentro dos parâmetros que você espera para garantir a qualidade do seu algoritmo no final. Mas só que em questão de produtividade, você vai economizar horas de desenvolvimento, de criação, de escrita de linha de código. Coisa que você poderia estar focando muito mais em estudar alguma coisa, se aprofundar em alguma outra tecnologia, ou mesmo se aprofundar dentro da estruturação do algoritmo e da lógica de negócios que está por trás daquilo que você está desenvolvendo. Então, se você quer saber se eu sou a favor ou contra o uso da inteligência artificial dentro da programação, sou totalmente a favor, desde que o protagonista continue sendo você, desenvolvedor, e você considere que a inteligência artificial é só o seu copiloto. Só lembrando, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, o link para o meu treinamento de lógica de programação. Quer se tornar um programador de verdade? Então acessa o link e vem fazer parte do clã dos guerreiros Jedi. Por hoje é isso, um grande abraço e que a força esteja sempre com você.